Chega mais porque o assunto de hoje está super importante, vegetarianismo, por onde começar. E eu sei que talvez você já seja vegetariano, mas está precisando dar um passinho a mais. A gente vai tratar desse assunto também. No Brasil, 14% da população, ou seja, cerca de 30 milhões de pessoas, se declara vegetariana, segundo a última pesquisa do Ibope sobre o assunto, realizada lá em 2018. Mas esse é um número maior do que a população as populações, na verdade, de toda a Austrália e Nova Zelândia juntas. Então é muita gente, gente. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, este percentual sobe para 16%. Essa estatística representa um crescimento de 75% em relação a 2012. Então, olha, de 2012 a 2018 houve um crescimento de 75%. Quando a mesma pesquisa indicou que a proporção da população brasileira nas regiões metropolitanas que se declarava vegetariana era de 8% apenas. Mas sabemos que mudar nossos hábitos e começar um novo estilo alimentar também pode ser desafiador. E é justamente por isso que a gente vai conversar hoje com a nutricionista doutora Alessandra Araújo para entender como podemos implementar o vegetarianismo com sucesso e com saúde na nossa vida. E é claro que você pode participar a hora que quiser aqui do programa, a hora que quiser da nossa conversa. É só mandar um WhatsApp pra gente com a sua dúvida, tá? O número é 12 98266 0004. Apontando a câmera do celular aqui para esse QR Code aqui na tela, você também vai ser encaminhado para o nosso contato direto aqui do programa. E aí a gente vai tentar selecionar as perguntas mais representativas, porque a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. Doutora Alessandra Araújo, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, Teru, tudo bem. Que tema lindo e gostoso de falar, né? E importante, né? Eu queria que você já começasse falando, doutora, das vantagens de ser vegetariano. Poxa, vantagem principal pelo meio ambiente, né? E o impacto ambiental é bem grande, né? Quando a população ela tem o consumo menor de carne, né? Fora também pela saúde, né? As doenças que a carne pode desenvolver, como colesterol, até mesmo diabetes, né? Uma dieta rica em gordura e também em adição muito de a carne ela vem muito contaminada, né, Teru? Hoje, para um animal, ele cresce para ir para o abate, o prazo é muito curto, né? De uma vaca ou mesmo uma galinha, enfim, aves, peixes, é tudo muito precoce, né, o abate hoje. Extremamente estimulado. Agora é o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente que durante esse período da pandemia a gente teve aquele momento em que todo mundo foi pra engorda, né? Comeu pela ansiedade que a gente estava sentindo. E aí agora tem muita gente já, desde um tempo atrás, fazendo mudanças na alimentação, inclusive se tornando vegetariano. O vegetariano, do seu ponto de vista profissional, tem mais vantagem também diante de uma pandemia como essa? Sim, né? Eu vejo em consultório. Hoje em dia eu atendo, né? E vejo que cada vez mais os pacientes, as pessoas, elas querem saber sobre o assunto, têm uma preocupação, até mesmo pela mudança do estilo de vida, mudança de hábito, querem um estilo de vida mais saudável, pensando não só na saúde, na questão da saúde, mas também na questão do mundo, né? Hoje o mundo sofre, né, sobre a demanda das pessoas comendo carne, pasto. Se você vê hoje, né, o que tem que desmatar para a gente aí ter, enfim, a agropecuária. Então, as pessoas têm essa consciência ambiental e alimentar, não só da saúde, mas também a questão do mundo. Eu acho que as pessoas começam a ter mais sentimento por isso, né? Toca um pouco mais. Sim. Acho que todos nós, né? Doutora, a gente para criar um hábito, porque para fazer uma mudança, de repente, eu fiquei a vida inteira comendo, ou por gerações comendo de um jeito, mas agora eu decidi fazer essa virada, leva um tempo para criar um hábito. E eu sei que existe uma regra, que eu quero até colocar na tela agora, regra 2190, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho. Eu acho que a regra, essa de 21 e 90,
é o dia a dia, né? Então eu decidi a troca, a mudança do estilo de vida e eu começo a praticar isso durante 21 dias. Então, para quê? Para que eu possa fixar, né? Para que o meu cérebro, para que eu possa entender o que está acontecendo. É uma mudança. Então, às vezes a gente está acostumado com um estilo de vida, em acordar no horário, em comer, sei lá, muito laticínio ou carne. E aí eu vou entendendo, o meu corpo vai entendendo que mudou, que algo está mudando. Só que isso acontece no momento da repetição. Então, eu vou repetindo, eu começo ali no meu ponto de partida, o primeiro dia, e vou dando sequência em 21 dias. Então, aos pouquinhos, eu vou assimilando. Isso se torna rotina na minha vida. Então, Entendi. todos os dias eu vou comendo um novo alimento, e isso vai dando uma sequência, né? Até chegar a 90 dias. E quando chega esses 90 dias ali, eu já tô, a pessoa realmente, ela já entende, o corpo já entende que houve a mudança alimentar, né? Até porque durante esse período algumas adaptações vão acontecer fisiologicamente. Uma pessoa que estava acostumada a comer bastante carne, a digestão dela era mais lenta, mais pesada, e ela pode achar que de repente, ser vegetariano não sustenta, não me dá, eu me sinto fraco à tarde, mas tudo vai passar por uma adaptação, né? Às vezes a questão da saciedade, né? Tem pessoas que elas acham que comer frutas, verduras ou legumes ali durante o almoço, vamos supor, substituir por leguminosas, que são os feijões, às vezes não sustentou. Então o corpo vai entendendo, então vai adaptando. E até que entende que aquele alimento, incluindo frutas, mas não só isso, sementes, fibras, então tendo uma alimentação variada, rotacionando os alimentos, vai dando a sensação de saciedade. Então, ao longo desse período, eu vou aprendendo a incluir novos alimentos, né? E adaptando o meu paladar para novos alimentos. Doutora Alessandra, tem uma outra dúvida muito frequente que eu quero chamar agora na tela aqui de um telespectador, representando uma dúvida frequente de quem está mudando. A Grazi disse: quais vitaminas são necessárias para complementar a alimentação a partir do momento que uma pessoa se torna vegetariana? Boa pergunta, Grazi. Obrigada. Teru, todas as vitaminas são necessárias, não só as vitaminas, os minerais, os macronutrientes, que são proteínas vegetais, os carboidratos complexos de boa qualidade, os lipídios, as gorduras boas. Vitaminas e minerais, umas precisam das outras para quê? Para que haja o processo de absorção. Então, é claro que muitas pessoas falam da vitamina do complexo B, né? Então, muito importante ali para ter o estoque de vitamina do complexo B. Mas não só isso, eu preciso de todas as vitaminas. Então, a alimentação vegetariana, ela precisa ser uma alimentação variada. Então, eu preciso compor a minha mesa de muitos vegetais, né? Do universo de vegetais. Eu acho que ela quis dizer se precisa também suplementar ou a alimentação que a gente coloca na mesa dá conta. É assim, depende. O que acontece? Vamos supor, o indivíduo decidiu ser vegetariano hoje, só que ele passou a vida inteira consumindo carnes, ovos, laticínios, enfim. E aí ele decidiu, ele tem um estoque de vitaminas, ele tem as suas reservas de vitaminas. O que acontece ao longo do tempo? É que o estilo de vida, conforme há um estresse, eu vou perdendo um pouco essas vitaminas. Mas isso tem que realmente verificar se eu estou perdendo, se eu tenho, se as dosagens dessa vitamina, ela tá certinha. Se não tiver, eu vou ter que fazer a reposição. Aí eu entro com uma suplementação, aí eu preciso suplementar. Mas em geral, Teru, quando a pessoa ela tem uma alimentação muito variada e uma alimentação muito certinha, dificilmente a gente entra com a suplementação. Isso são em casos de pessoas que decidem ser vegetarianas, e aí, de repente, tem deficiência de algumas vitaminas, ou não tem uma vamos supor, uma dieta muito variada, né? Mas se a pessoa tem muito pouco, e ela tem um estilo de vida saudável, dormindo cedo, tomando sol, comendo direitinho, com uma alimentação variada, dificilmente a gente entra com a suplementação. Tá. Não dá para ser vegetariano, gente, e querer comer só uma folhinha de alface com arroz branco. A doutora falou que várias vezes, variedade, rotacionar os alimentos, colocar aí grãos, colocar sementes. E agora eu quero começar, doutora, dando o primeiro passo aqui para quem, ou dicas, na verdade, para quem quer se tornar vegetariano. Existem várias estratégias, mas essa aqui que a gente pesquisou
pesquisou, funciona, parece que tem sido mais assim recomendado pelos profissionais. Cortar, então, primeiro, carne vermelha, embutidos da alimentação. Teru, carne vermelha e embutidos, a gente tem que trocar em qualquer dieta, né? Além disso, embutidos é uma alimentação muito inflamatória, né? A gente tem muito nitrato, a gente tem muito aditivos químicos. Então, para qualquer pessoa, vegetariana ou não, embutidos, gente, tem que tirar da dieta, não tem jeito, né? Agora, é claro que quando a pessoa decide, vou me tornar vegetariana, então ela começa pela carne vermelha, né? Tá. Começa um processo de adaptação. Aliás, doutora, chegou uma interação exatamente sobre esse assunto. Vamos ver. A Fábia Silvia. Muitos médicos falam que a carne vermelha é uma das proteínas mais importantes para o organismo e que não se pode ficar sem comer, mesmo que seja um pedacinho. Isso procede? Ela quer saber, especialmente as mães que estão iniciando ali a alimentação para a criança. É verdade, doutora? Olha, Teru, tem muitas crianças, muitas mães hoje que eu atendo até no consultório que decidiu, a mãe já tem o hábito de ser vegetariana. E depois a criança também, ela tem o processo de amamentação bem consolidado, faz todo o processo de amamentação e já em seguida, depois dos 6 meses, entra com uma dieta vegetariana. Tá. E até uma dieta assim, isenta de carne, de laticínios ou de ovos. E a gente tem bons resultados. O que acontece? O que acontece é que geralmente as pessoas, é o que sempre falo, ela não tem uma alimentação variada, né? Então você não tem, o brasileiro mesmo, ele não tem o hábito de comer, vamos supor, sementes, né? Sementes de girassol, sementes de chia, são proteínas vegetais que são importantíssimas no corpo. Então, geralmente, por que o médico às vezes fala assim, olha, é importante o uso da carne vermelha? Vamos tentar entender um pouco esse contexto. Nada mais porque geralmente a gente tem uma dieta pobre. Então, você tem uma dieta baseada em arroz branco, em feijão e uma folha de alface. Não dá. Então, enquanto pode, aí não dá. Então é importante o consumo de proteína de origem vermelha, né, de carne vermelha. Aí sim, né, o pessoal geralmente dá essa orientação por uma dieta pobre. Mas quando existe uma dieta variada, a gente não tem essas deficiências, né? Agora a doutora vai dar mais dicas aqui, porque então se a pessoa decidir se tornar vegetariana, ela vai cortar primeiro a carne, aí ela implementou aquele hábito, de repente 1 mês depois ela tira também a carne branca, que é o frango, e depois o peixe do seu cardápio também. Então, ela tem que espaçar, mas ela tem que ter metas para ela ir retirando esses produtos da sua alimentação. Só que aí, Pedro, vamos explicar aqui pro pessoal. Retirou. E o que eu estou incluindo? Vamos ver. Né? Vamos ver o que ela vai incluir, ó. Inclua mais leguminosa. O que é leguminosa, doutora? Porque tem gente que confunde. Eu confundi muito tempo isso aqui. Leguminosas. Não é legume, não. São todos os feijões. Então, a gente está falando do feijão carioca, do feijão azul, feijão preto, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão branco. Todos os feijões. Feijão andu, feijão, aquele do Baião de 2 lá, o feijão... Vermelho, fradinho. Que é uma delícia, muito gostoso. Então, guarda aí. Tirou a alimentação carne, você precisa aumentar uma conchada de feijão a mais no seu prato, pelo menos, doutora. Além disso, acrescentar mais verduras também, frutas. Sim. E você está falando de gorduras boas das castanhas, por exemplo? Gordura do bem. O que seria essa gordura boa, né? A gente às vezes pensa só na gordura das castanhas, que são as oleaginosas, né? Então, não só a gordura das castanhas, mas a gente tem aí a gordura do abacate, ótimo, a gordura da linhaça, que tem ômega 3, 6 e 9, né? Uma gordura do óleo de gergelim. A gente aí tem gordura excelentes, né? De origem vegetal. O coco. Muita coisa. Para dar saciedade, né? Ali para fazer leite.
Olha, então, como vocês viram, é sobre incluir coisas boas. Você não está só retirando o que é nocivo, você está incluindo coisas boas. Olha aqui, mantém as taxas de vitaminas altas. É importante checar com o especialista, com a nutricionista, né, doutora? Sim, então, geralmente, Ter, o que que a gente faz em consultório? O pessoal decide, vou decidir ser vegetariano, enfim. A gente faz a prescrição dos exames clínicos, né? E a gente verifica como que tá todas as taxas e depois a gente entra com a alimentação, com a introdução dos alimentos. E a gente vai praticando. Legal. O pessoal não tem muito costume de uma coisa, a gente começa a incluir isso na dieta. Então, realmente, é importante, sim, passar no profissional, né? Passar em consulta e verificar as taxas de vitaminas e minerais. Agora, tem vegetariano que acaba caindo no erro do consumo exagerado de carboidrato. Então, vai comer mais arroz, mais pão, mais macarrão, porque tirou isso aqui do prato e vai colocar muito sobremesa. Não, tem que pensar em fibra. Sabe o que é? Acontece o seguinte, quando a gente retira um alimento, um certo nutriente, e a gente não inclui, falta energia. Ok. Né? E a energia a gente obtém pelos carboidratos. Então, assim, já retirei carne vermelha, já retirei frango, peixes, enfim, tudo. E aí eu não eu não estou incluindo corretamente frutas, verduras, fibras, sementes. Eu tenho aquela dieta pobre que, como você falou, do arroz branco e da alface. E aí eu começo a sentir uma fome, uma necessidade de energia. As minhas células, elas pedem essa energia, né? Então, eu sempre tenho aquela vontade do docinho, sempre aquele desejo de comer um carboidrato, açúcar. Então, é um desejo, porque a alimentação ela ainda está pobre, não incluiu ainda alimentos bons, né? Carboidratos complexos, com fibras, né? Tipo aveia. Quinoa. A gente tem aí quinoa, muita coisa boa, né? Vamos pensar mais adiante, olha aqui. Opções vegetarianas saudáveis. Fugir daquela lasanha de puro 4 queijos, né? Ou fugir da pizza o tempo inteiro. Porque o queijo acaba sendo a opção número 1 de quem tirou, inclusive para comer fora, né? Às vezes não tem um salgado vegetariano, mas tem um enroladinho de queijo ali. É verdade, né? Geralmente o pessoal, eu me tornei vegetariano. Mas o consumo de laticínios, às vezes, é tão alto, né? Só retirou a carne, não mudou o estilo da alimentação. Okay. Então, isso aqui a gente tem que pensar, a mudança do estilo da alimentação, né? Então, é uma mudança completa. Tem que mudar, porque, assim, realmente, os laticínios é um alimento inflamatório, né? Então, eu tenho aí o acúmulo de gorduras, posteriormente, colesterol. Né? Isso é importante. Doutora, além disso, outro erro fatal, o exagero na soja, e aqui eu tenho também a falta, né? Você já falou um pouquinho aqui de gorduras boas e tal, mas o exagero em algumas coisas e até inclusive nas coisas boas pode trazer prejuízo, inclusive para o bolso, né? A pessoa acha que ser vegetariano é comer 1 quilo de castanha por mês e não é bem assim. Tudo tem equilíbrio, né? A vida ela tem que ter equilíbrio, né? Os alimentos têm quantidade e tem que ser respeitado, né? Vamos supor, a soja mesmo. Antigamente, né, ficou muito assim, a proteína só da soja. A gente esquece que a gente tem uma variedade enorme de alimentos, de sementes, de oleaginosas, de leguminosas, até as folhas escuras. A gente tem a Ora-Pronobis, a gente tem as punks aí, que tem uma quantidade de proteína que é até muito indígena, né, consome muito a farofa e dessas folhas escuras. Então, realmente a gente pensar um pouco nessa mudança. E eu sempre falo em consultório, decidiu? Então, a gente tem que ter o prazer pelo alimento. Então, eu tenho que gostar de cozinhar, de preparar, de ter essa conexão com o alimento, né? Até de experimentar. Que eu gosto de preparar. E de experimentar, que nem, geralmente eu ensino muito sobre essas folhas que a gente fala, as punks, né, que a gente encontra aí, quer dizer, a gente pensa que é um matinho, mas é uma folha tão nutritiva e tão importante para incluir na dieta, e tão baratinha, Teru, a gente encontra aí nas hortas, no fundo de quintal do pessoal. É isso aí. São super nutritivas e saudáveis. Agora, olha aqui, gente, você precisa entender o seguinte, precisa investir em educação
de alimentação vegetariana. Ou seja, você vai ter que ir para a cozinha arregaçar a manga, como a doutora disse, mas também testar. E o teste nem sempre vai dar certo. Então, você tem que saber que às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas você não pode desistir, tá bom? Tem uma interação interessante que eu quero trazer agora. Vamos ver quem é que está falando com a gente, a Márcia Macedo. Obesidade pode ser diminuída com o vegetarianismo? E ela quer saber ainda se é possível ganhar massa sendo vegetariano. Massa magra. Massa magra. Ai, que bom, né? Massa magra. Sim, a obesidade, né? A dieta vegetariana é uma dieta anti-inflamatória, é uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, sementes, é uma dieta com uma proteína do bem, né? Que a gente fala uma proteína mais leve, né? Agora, a questão da hipertrofia, né? Da massa magra, que a gente fala que é o músculo, né? Isso também está muito atrelado ao estilo de vida. Então, ocorreu a mudança da alimentação, então eu tenho uma mudança na minha alimentação, eu já incluí alimentos, né, muito nutritivos, estou rotacionando os alimentos, mas não só isso. Eu mudei, eu estou dormindo cedo, então, porque os alimentos no horário da noite, tipo de 1 até as 2, a gente sabe que o sistema imune está aí atuando, a questão de todos os hormônios do peso, né, os hormônios que vai fazer a pessoa fazer o acúmulo de massa magra, então é muito importante a questão do sono, a questão da luz solar, tudo isso está ligado, né? Isso está ligado com no certeza. processo, uma mudança de estilo de vida. Então, a pessoa precisa pensar. E, além disso, né, a questão da atividade física. Então, não acontece a hipertrofia sem a atividade física. Então, eu tenho que praticar atividade física tendo uma alimentação saudável. Tá. Doutora, a última pergunta aqui, eu acho que tem mais a ver com quem acompanha quem está se tornando vegetariano do que com quem realmente decidiu propriamente dizendo aqui. Vamos trazer aqui que é uma confusão que eu queria que você falasse rapidamente. O vegetariano não come carne, mas come ovos, leite e derivados do leite. A Jane quer saber. Tá. Então, vamos tentar separar um pouquinho isso daí, né? É assim, vegetariano. Dentro do universo do vegetariano, existem algumas categorias. Então, né, existem as categorias. Então, eu posso ser vegetariano restrito, que é aquele vegetariano que eu não vou consumir nada de origem animal, então nem leite, nem ovos, né, que são os laticínios, os ovos, né, nada de origem carne vermelha, carne branca e peixes. E tem aquele pessoal que está em processo de adaptação, que é o ovo-lacto vegetariano, né? Que ainda está consumindo laticínios e ovos, está no processo caminhando para deixar isso. Então, eu vou ter o vegetariano restrito e o ovo-lacto vegetariano. São processos dentro desse universo, né? Tá certo. Olha aqui, respondida a sua dúvida, Jane. Doutora Alessandra, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez, esclarecendo tantas dúvidas aqui. E eu espero contar contigo mais uma vez muito em breve aqui. Obrigada a todos. Tchau, tchau. A gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem claramente, o Dr. César vai continuar falando sobre o sofrimento mental de pessoas que vivem ilegalmente em outros países. Daqui a pouquinho aqui no Claramente. Ainda tem essa receita de sanduíche de hummus de beterraba com feijão branco para você fazer. E olha que cores maravilhosas aí. Gente, vegetariano tem que ter um prato bonitão e colorido assim. Eu te ensino já já essa receita fácil e nutritiva.